Olá a todos, sejam bem-vindos. Jornalistas Online recebe hoje para uma conversa Renato Janini Ribeiro, professor de Ética e Filosofia Política na USP, diretor de avaliação da CAPES, que este ano completa 70 anos, não é pouca coisa não, e foi ministro da Educação em 2015 e aceitou concorrer à presidência da SPPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, eleição que ocorre nessa semana, né? Então, Renato é um dos nossos maiores intelectuais e pensadores desse país. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Carlos. Grande prazer te ver, grande prazer estar aqui para os nossos ouvintes, espectadores. O prazer é nosso. Ô, Renato, eu vou começar te fazendo uma provocação. Viu? O país está caminhando para um colapso muito grave, a gente está acompanhando isso, um colapso sanitário, uma crise sistêmica das instituições, um colapso ético. A impressão, Renato, é que o país está derretendo, né? A vida está sendo ameaçada, a democracia está em risco. Nunca esteve tão ameaçada a ciência, a tecnologia, a cultura, o meio ambiente como nesse período, que é fruto de um desastre sanitário mundial, mas também de um desastre político nacional, né? Então, eu gostaria de te ouvir o seguinte: qual é o papel da SPPC hoje nessa luta da defesa do saber, das universidades, da pesquisa, em defesa do desenvolvimento da ciência, tecnologia, e reafirmando a importância da cultura? Ou seja, nós temos que defender o que está sendo ameaçado. Há uma série de avanços civilizatórios que são conquistas do povo brasileiro em risco. Então, por que o Brasil precisa tanto de uma instituição como a SPPC hoje, Renato? Olha, por duas razões. Uma razão de combate a essa desgraça toda que está acontecendo, que não é uma desgraça apenas natural, apenas a pandemia, é também um governo de péssima qualidade, o pior governo da história do Brasil, provavelmente, neste momento, o pior governo que há no mundo. Então, neste momento, a defesa da ciência, como da educação, como da cultura, da saúde e do meio ambiente, que são os grandes temas que se reúnem, que foram se associando uns aos outros, a defesa de todos eles é fundamental para a gente superar a pandemia. Tem que ficar muito claro uma coisa: todas as vidas que foram salvas na pandemia foram salvas graças à ciência. Ou porque se preservou o distanciamento físico, se atenderam às recomendações de uso de máscara, de limpeza constante de álcool gel, de não levar, sobretudo, as mãos sujas às mucosas, ao olho, etc., ou porque se respeitou isso, ou porque surgiu a vacina num tempo recorde. Basta pensar, a AIDS tem 40 anos desde que nós a conhecemos e não há vacina, embora haja medicação. Nós não temos hoje medicação para a Covid, mas temos umas 20 vacinas, das quais algumas certamente são melhores, outras certamente não tão boas, mas que estão sendo aplicadas e das quais, digamos, uma meia dúzia já está sendo aplicada com redução do contágio, da mortalidade, etc. Então, a primeira razão para a gente defender a ciência e tudo o mais que eu mencionei é para superar esse momento terrível da história da humanidade e da história do Brasil. A segunda razão é mais otimista, é o futuro. Está muito claro hoje que você não tem futuro sem ciência. Não existe futuro sem você ter um conhecimento rigoroso de tudo o que acontece. O Brasil é um país, nesse ponto de vista, privilegiado, porque nós temos uma parte substancial da biodiversidade em nosso território. A Amazônia, sobretudo, mas não apenas a Amazônia. E dessa biodiversidade, apenas uma parte foi explorada, uma parte pequena, mas já é o suficiente para ter muito conhecimento novo, muita coisa que permite avanços. E está claro também, inclusive para aqueles que falam, e a economia, tem que escolher entre vidas e economia, está muito claro que é uma falsa escolha, porque a economia só vai prosperar com respeito ao meio ambiente. Essa é uma novidade das últimas décadas. Durante 200 anos, 300 anos, o capitalismo, melhor dizendo, a indústria, né? A indústria significou uma poluição intensa. Quer dizer, o que houve na Inglaterra no século XVIII, XIX, começo do XX, é terrível. Quer dizer, a poluição foi gigantesca, as casas ficaram cheias de fuligem, as próprias árvores ficaram mais escuras por causa da fuligem industrial, e na série The Crown,
aparece um episódio em 1953, se não me engano, o Churchill, primeiro-ministro, em que morrem milhares de pessoas em Londres por causa da poluição. Então, isso tudo foi quando? Foi menos de 70 anos atrás, em termos históricos, é ontem. Hoje, Londres não tem mais aquele fog, aquela bruma que cobria a cidade inteira, o rio Thames já foi despoluído, e hoje o que é de ponta na indústria, na economia, é justamente você não ter poluição. E o problema é que o Brasil chegou nisso atrasado. Eu lembro que no tempo da ditadura, quando já se falava no exterior do combate à poluição, houve representantes do Brasil em fóruns internacionais que diziam: tragam suas fábricas poluentes para o Brasil, que o Brasil tem espaço demais, tem ar demais para ser poluído. Poluição era sinônimo de progresso. Não é mais. E acho que esse é um ponto que tem que ficar muito claro. Uma série de valores que eram considerados, são muito bons, são éticos, mas na prática não funciona, esses valores foram sendo incorporados na economia. Por exemplo, o Financial Times, uma das bíblias do capitalismo, junto com a revista também inglesa The Economist e com o Wall Street Journal norte-americano. O Financial Times lançou uma iniciativa que chama-se Moral Money, dinheiro moral. Então, eles estão querendo favorecer, impulsionar, defender o capitalismo, sim, mas um capitalismo com compromissos éticos. Isto é uma coisa que o governo brasileiro nem percebe, nem tem noção. Aqui, quando você tem o ministro do Meio Ambiente posando na frente de toras, cuja espessura indica que deve ter talvez centenas de anos, e orgulhoso disso, com essa destruição da natureza, é sinal de que ele está totalmente por fora do que está acontecendo nos países da OCDE, do que está acontecendo nos países desenvolvidos e do que é o futuro. Então, a ciência vai ser uma chave fundamental para o Brasil retomar o desenvolvimento. É uma coisa, e nessa altura, então eu entendo que a SBPC, como toda a comunidade científica, tem um papel fundamental. Minha tese é que, quando passar esse pesadelo, na hora de você reconstruir o Brasil, você vai ter muitos fatores, vai ter os economistas, como sempre, dizendo tem que mexer na taxa de juros, tem que mexer na legislação trabalhista, tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu vou dizer uma coisa, de todos os fatores que vão contribuir para o desenvolvimento do Brasil, isoladamente, o mais importante vai ser a ciência. Os outros todos podem ter seu papel, mas o mais importante vai ser você colocar inteligência na produção, seja a produção agrária, pecuária, vegetal, vegetal já está incluído no agrário, claro, né? Industrial, serviços, vai depender disso. E, Renato, me chamou a atenção um manifesto que um grupo de cientistas soltou, das mais variadas universidades, que divulgou em apoio ao seu nome, né? Então, propondo uma renovação do papel do conhecimento na construção de uma sociedade melhor. A plataforma de união nacional, que eles chamam, tem alguns pontos que eu queria destacar para você aqui e depois te fazer uma pergunta, que é aquisição de vacinas pelo poder público, auxílio emergencial ou programa de renda mínima para os mais vulneráveis, né? Sistema de impostos justos, ou seja, quem arrecada mais tem que pagar mais, né? Como acontece no mundo, né? Proteção à infância, adolescência, como é a questão do ensino remoto, que nem todo mundo tem acesso, né? Fortalecimento do sistema de saúde, que cumpriu um papel admirável nesse processo da pandemia, e luta pelo meio ambiente e uma economia sustentável. Ou seja, tudo isso para defender a vida nesse momento. E nós precisamos, para defender a vida, defender o óbvio, Renato. Quer dizer, nós chegamos nesse fundo do poço, a nossa luta, portanto, é contra a barbárie. É isso que você entende? Olha, contra a barbárie foi em 2018, hoje é contra a morte, sabe? Em 2018 era a civilização contra a barbárie, porque nós tínhamos uma pregação política que era diretamente a defesa da violência, com gente dizendo tem que matar petista, enfim, manifestando desprezo pelos negros, pelos indígenas, tudo mais. Hoje a questão radicalizou-se. Hoje a questão é mesmo a defesa da vida. Nós temos um sistema, um governo, que tem dado pouquíssima importância à vida. Pessoas até que fazem cálculos, que eu não tenho condições de avaliar, por não ser a minha especialidade, de quantas pessoas a mais morreram devido ao descaso do governo
tanto com as medidas de proteção, distanciamento, máscara, quanto em relação à não aquisição de vacinas. Então, virou esse tipo de coisa. Então, o que o grupo que me apoia na SBPC propõe? Eles propõem uma plataforma que não chega a ser de governo, porque não cabe a nós governar, mas que é uma plataforma de união, e não apenas de união do setor acadêmico, mas de união que tem que se expandir para outros grupos sociais, para todas as pessoas. Vou usar um termo que ficou famoso na literatura francesa no começo do século XX, as pessoas de boa vontade, as pessoas de boa índole. Então, quer dizer, você tem que ter uma causa que une as pessoas para além das preferências políticas, uma causa humana. Não está mais em jogo a política, está em jogo a humanidade. E isso significa que você pode ter diferenças, você pode querer um papel maior do Estado, um papel maior da empresa privada, isso tudo, que são as distinções tradicionais entre esquerda e direita na política partidária, isso tudo empalidece quando a questão crucial é você defender a vida e colocar fim às mortes. Então, essa é uma prioridade, essas mortes desnecessárias. Claro, claro. Agora, Renato, eu gostaria de aproveitar o seu conhecimento e te ouvir sobre a dificuldade para a consolidação da democracia no Brasil. A impressão é que, historicamente, nós estamos sempre no fio da navalha, né? Nós já temos uma enorme dificuldade para lidar com a nossa história, quer dizer, setores que alegam que 64 não foi golpe, que é uma coisa como se pudessem se reescrever a história ao sabor deles, né? Nisso dá uma inveja danada da Argentina, Uruguai, Chile, que enfrentaram ou se olharam no espelho, tiraram os esqueletos do armário, né? E a gente joga tudo por debaixo do tapete, né? Então, de 2016, esse golpe parlamentar, que culminou em 2018, com a eleição do Bolsonaro, tirando o líder da pesquisa do páreo, né, numa condenação altamente questionável, e o juiz vira ministro do vencedor. Quer dizer, o golpismo atual que a gente está vivendo, ele é a inversão de todos os valores civilizatórios, né? Então, Renato, quais são os limites reais da consolidação da democracia no Brasil? Bom, primeiro de tudo, pegando todos esses dados que você mencionou, as impressões digitais são claríssimas. Quer dizer, condenar o líder da pesquisa para ele não concorrer é coisa que foi feita na Malásia, é coisa que foi feita, e não lembro que país africano, é coisa que o Putin faz na Rússia. Quer dizer, o Brasil ficou no nível desses países, de países de não democracia, países em que basta alguém ter a preferência popular, se não for do interesse de quem está no poder efetivo, essa pessoa é excluída. E depois, a troca, ou a recompensa, não vamos dizer troca porque não podemos afirmar isso, mas a recompensa do juiz que retirou do páreo o líder das pesquisas eleitorais com um cargo de ministro da Justiça, é dessas coisas muito flagrantes. Quer dizer, não tem nenhuma dúvida de que houve uma recompensa a ele pelo trabalho que ele fez para eleger o Bolsonaro. Uma eleição, por isso mesmo, duvidosa, porque uma eleição na qual o favorito não pode concorrer fica sempre maculada, fica sempre uma dificuldade muito grande de ela ter uma coisa positiva. Talvez o que o Brasil padeça seja de uma alternância. Eu fiz um pequeno balanço da história do Brasil desde que eu tenho memória, não só minha, mas pelo que meus pais contavam. Quer dizer, o que nós temos? Temos uma alternância de períodos de euforia e períodos de desesperança. É uma alternância muito nítida. Juscelino Kubitschek, euforia. João Goulart, com a inflação, a ditadura militar nos seus primeiros anos, desesperança. 3 anos de milagre brasileiro com o Médici, tricampeonato na Copa do Mundo, euforia. Depois, longos anos de Geisel e Figueiredo e da Primeira República, uma hiperinflação. Aí são mais de 20 anos de desesperança com um brevíssimo interlúdio
do Plano Cruzado, que durou menos de um ano na prática, né? Quer dizer, e que foi um momento em que o Brasil sentiu que, enfim, tinha vencido a inflação, mas de maneira artificial, que não durou. O primeiro mandato de Fernando Henrique é um mandato de euforia, com plano real, o segundo é de disforia. O de Lula traz um momento mais longo nessa história toda de otimismo, dois mandatos dele, uma parte do primeiro mandato de Dilma, e a partir de 2014, mais ou menos, estamos, 2013, 14 ou 15, estamos nessa situação negativa. Por que que eu fiz esse balanço? Porque nos momentos de euforia, a gente se comporta um pouco como uma cigarra da fábula. A gente pensa que está tudo resolvido, meio milagrosamente. Nos momentos de desesperança, a gente é de novo cigarra, só que no inverno. Quer dizer, quando ela não tem o que comer, não sabe o que vai fazer. O trabalho da formiga é raro você ter na história do Brasil. O trabalho de dizer, bom, nesse momento nós estamos conseguimos tais e tais coisas, essas coisas foram resultado de tais e tais ações, não são milagre, o Brasil não resolveu tudo, tem muita coisa por resolver e temos que garantir estabilidade nisso. O fato de termos tido uns 20 anos de estabilidade democrática com Fernando Henrique, Lula e Dilma, talvez começando com Itamar, o fato de termos tido um período de estabilidade democrática bastante razoável, com instituições funcionando, como gostam de dizer os cientistas políticos. Então, isso tudo talvez nos tenha dispensado de pensar na fragilidade desse sistema todo, que repousava em alguns pontos. O fato de não ter sido feito um balanço real da ditadura, o fato de ter a ditadura para baixo do tapete, o fato de não ter se repensado o papel dos militares no Estado democrático, o fato de também se dar muita força ao, como dizer isso? Quer dizer, não houve uma ênfase no papel das políticas públicas. As políticas públicas foram fundamentais para esse país se desenvolver. Quando eu era diretor da CAPES, eu morei na academia de tênis, que hoje não existe mais, em Brasília. Era um lugar muito agradável e que era alugado o auditório dela com uma certa frequência para fazer grandes reuniões que o governo Lula promovia. Supor, não é o caso, vou dar um exemplo hipotético. Vamos supor que estivesse em discussão o aleitamento materno. O que eles faziam? Eles reuniam gente que trabalhava com aleitamento materno no Brasil todo, movimentos sociais, especialistas, e então você tinha centenas, talvez mais de 1.000 pessoas que iam lá e discutiam para definir uma política de aleitamento materno. Então, tudo isso era discutido ao longo de alguns dias, com os especialistas dos ministérios afetados, e saía disso uma política de aleitamento materno que viraria decreto, portaria, lei, programa, e depois aquelas pessoas que tinham participado teriam um papel importante na divulgação disso, né? Na efetivação disso. Então, você veja, isso foi a coisa mais foram as políticas com mais base social, mais base popular que o Brasil já teve. Muitas iniciativas foram feitas nesse tipo e elas garantiram que essas políticas fossem implantadas e que o país se desenvolvesse. Contudo, isso não foi suficiente por alguma razão. Por alguma razão, muitas pessoas continuaram acreditando na ideia da dádiva. Então, na ideia de que por exemplo, estou ganhando tais coisas porque ou porque eu trabalhei, eu me esforcei, mérito próprio, ou então porque Deus me protegeu. E acontece que nem a proteção divina, nem o mérito próprio funcionam se você não tiver uma política pública que faça isso render alguma coisa. Se você tiver uma conjuntura de amplo desemprego, não adianta você ser muito trabalhador, você pode não conseguir emprego. Se você tiver uma situação em que é premiada a devastação das matas, então não adianta você ter ótimas intenções, porque vai haver desmatamento. Então, eu penso que faltou um pouco isso. O próprio presidente Lula, quando ele, em comícios, etc., falava que Dona Maria está comendo agora 3 vezes por dia, come carne,
a ideia da picanha do churrasco de domingo, tudo isso que apontou muito para o conforto, fez que as pessoas, que é merecido, que é justo, todo mundo tem direito ao conforto, à qualidade de vida, mas isso deixou um pouco de lado a ênfase no trabalho necessário para chegar a isso. Quer dizer, muitas pessoas ficaram achando enfim, você votava e conseguia isso. E aí, quando votaram em Dilma em 2014 e começou uma crise econômica grande, foi uma espécie de meu mundo caiu, uma espécie de decepção. Então, e Dilma não soube falar bem à população. Eu penso que ela deveria ter ido constantemente à TV, à rádio, o tempo todo, dizer da crise econômica, pedir desculpas, inclusive, pelo fato de não ter visto a dimensão que a crise econômica teria durante a campanha, deveria pedir apoio das pessoas. Vejam, uma coisa que eu sempre pensei, 10 anos de avanços não se destrói em um ano, sabe? Claro. Um Mas tema não é o perfil, não é o perfil dela, né, Renato? Ela tem uma dificuldade nesse diálogo, né? Dilma é uma pessoa que tem um perfil de administradora muito boa, mas aí a gente chega a um ponto também delicado, que é o seguinte: será que o Brasil pode ser governado sem ser por uma pessoa que tem um perfil de líder tão forte, que seja quase carismático? Não digo carismático, porque Fernando Henrique não tem carisma nenhum, enquanto o Lula tem muito carisma. Mas os dois têm uma característica que os deixou muito à frente, que é o fato de serem líderes. Então, eles eram pessoas que não estavam preocupados com o mínimo detalhe, como talvez seja o caso de Dilma, como seria provavelmente o caso de José Serra, que seriam pessoas mais administradoras. Então, nós tivemos dois líderes durante 16 anos que conseguiam entender o que os técnicos, os administradores diziam para eles e transformar isso em política pública e pregar à sociedade. Conseguiam vender esse peixe. Fernando Henrique vendeu esse peixe para um grupo certamente mais restrito, né, que seria a classe média para cima, mas contou com uma simpatia popular, graças ao Plano Real. E Lula conseguia falar ao povo, mais em geral, coisa que o Fernando Henrique não conseguia, que talvez na época não fosse tão necessário, porque não havia ainda no Brasil essa participação popular maior que começa a ser efetiva no governo Lula. Então, a minha preocupação é: será que que o Brasil precisou e será que vai voltar a precisar de um presidente que tenha realmente um perfil de líder e não apenas um perfil de alguém que está lá para fazer as coisas andarem? Agora, Renato, se você analisar nesse contexto que você colocou o fenômeno Bolsonaro, né, que é um grande ataque à democracia e à Constituição de 88, né? Isso pelo histórico dele, da família, eles são toscos. Ele ficou 20 anos, 28 anos no baixo clero, medíocre, racista, autoritário, ligado a milícias, rachadinhas, aquela coisa toda. Como é que você analisa esse perfil dele? Muitos o chamam de psicopata. Ele não consegue ter empatia com a dor das famílias, dos mortos. Ele dá a impressão que tem um certo gozo com o sofrimento do povo, né? Uma pulsão de morte muito latente, né? E mesmo negando todas as evidências, ele continua atrapalhando a política pública de vacinas, que é a nossa saída, não temos outra, né? Ele incentiva o não uso de máscaras, chama de imbecis quem respeita o isolamento social. Quer dizer, ele é o representante dos porões. Ele é o nosso Silvio Frota, Renato? Olha, isso tudo é espantoso e até eu, com alguns companheiros, o doutor Alfredo Atier, o filósofo Roberto Romano, o advogado Alberto Toron, o ex-reitor José Geraldo da UNB, nós encaminhamos uma petição ao Supremo Tribunal Federal pedindo que ele se verifique se o presidente da República tem capacidade cognitiva e afetiva para exercer as elevadas funções das quais ele está incumbido, justamente por essas razões. Se ele não tem empatia, como ele pode governar um país? Se ele não segue as normas que são aconselhadas pela ciência, e se ele nega ter dito o que ele próprio afirmou previamente, então será que ele tem condições cognitivas de exercer o poder, ou teríamos um caso de não capacidade
para isso, né? Então, essa é uma questão que é importante. Agora, por que ele foi eleito? Ele foi eleito porque houve uma conjunção de fatores, o último dos quais foi o afastamento da candidatura Lula pelas manipulações do então juiz Sérgio Moro, mas, antes disso, nós já tínhamos chegado a um ponto de muito esvaziamento político. Quer dizer, o PT foi alvo de uma campanha de anos, toda noite a Rede Globo colocando uma imagem de esgoto para associar-se ao governo petista, e depois disso, aqueles que tiraram Dilma, eles mostraram ser terríveis, né? Quer dizer, as denúncias contra Temer, no caso do Joesley, as informações que vazaram sobre Aécio Neves. Então, houve um enfraquecimento de todas as forças. Quer dizer, acho que Dilma tinha dito isso quando ela disse que ia ser ruim para ela, mas que todo mundo ia perder com o impeachment. E Hélio Gaspari também comentou alguma coisa, que se houvesse o impeachment, Lula não ia poder sair na rua sem segurança, mas Fernando Henrique também. Então, vamos dizer, talvez não tenha acontecido exatamente o que Hélio Gaspari disse, mas em termos de esvaziamento de Lula e de Fernando Henrique, houve. Hoje, o que a gente vê é uma recuperação intensa do Lula ao ficarem claras as manipulações de que ele foi vítima. Então, nós temos uma recuperação grande, ele assumiu uma liderança no enfrentamento a tudo isso que está aí. Fernando Henrique teve a inteligência de juntar-se a ele, porque Fernando Henrique estava sendo muito leniente com o governo, estava sempre dizendo que a coisa não era tão grave assim, que, enfim, que as instituições iam resistir, que a democracia brasileira não corria riscos. Eu não sei se o Brasil sobrevive até o fim desse mandato, o Carlos, porque é uma questão mesmo de mortes. Nós estamos com quase 500 mil e nem terminamos maio de mortos. E ainda o ex-ministro Nelson Teich, ex-ministro do próprio Bolsonaro, afirma que há uma subnotificação, que significaria que talvez tenhamos já passado os 500 mil. Certamente em junho vamos passar de 500 mil e há a chance de que até o fim do ano tenhamos 1 milhão de mortos. Então, isso é uma coisa que é assustadora, sabe? Se não tivermos 1 milhão de mortos, vai ser por pouco. As vacinas, você não tem garantia nenhuma do fornecimento delas. Eu tomei já as 2 doses, mas a segunda dose eu tomei quase por sorte, porque menos de uma semana depois começou a faltar a segunda dose para muita gente, correndo risco até de perder validade a primeira dose em alguns casos. Então, você tem um descuido gigantesco, e é nesse ponto que faz sentido pensar numa união nacional. Quer dizer, em que pese a descúria do governo federal, governos estaduais das linhas mais diversas possíveis fizeram medidas boas. Por exemplo, eu posso pegar o governador de São Paulo, João Dória, que se elegeu em 2018, colado ao candidato Bolsonaro, e que hoje adotou medidas que foram decisivas para o Brasil ter saúde, ter vacina. E eu posso pegar no outro espectro, no outro lado político, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, que teve a coragem de declarar o lockdown na sua cidade, fazendo despencar o número de mortos e garantindo, então, leitos, tanto que os leitos de UTI de Araraquara hoje estão sendo ocupados mais por gente de fora da cidade do que gente da própria cidade. Então, você tem linhas políticas diferentes e, tirando alguns fanáticos, alguns governadores fanáticos, alguns políticos fanáticos, você tem uma convergência grande na defesa da vida. Eu acho que esse deveria ser o ponto comum de todos nós para fazer uma união nacional. É verdade. Renato, eu tenho só mais 2 perguntas. Uma delas é uma provocação ao professor de ética. Existe ética no mundo não democrático? Existe ética no mundo sem justiça social, sem liberdade e o mínimo de igualdade? E no mundo opressor e violento como o nosso? Quer dizer, o Jacarezinho mostra um pouco a nossa ética nacional, Renato?
Bom, eu acho que sempre você pode ter ética em ações privadas, até certo ponto. Quer dizer, mesmo numa situação calamitosa, você vai ter indivíduos privados que estão sendo éticos, estão respeitando o outro, etc. Agora, quando o sistema ele todo se torna um sistema desonesto, um sistema que prospera graças à injustiça, opressão e mesmo assassinato, como o caso de Jacarezinho, fica muito complicado você falar em ética. Porque onde está a ética no assassinato de Jacarezinho? Os assassinos não têm ética nenhuma. Os que acobertaram não têm ética nenhuma. Os que cumprimentaram os assassinos não têm ética nenhuma. Um governo que não toma medidas severas não tem ética nenhuma. Compare isso ao que aconteceu no Recife, nas manifestações do dia 29, quando uma vereadora do PT foi agredida por policiais que saíram correndo depois, com a covardia típica dos canalhas, né? Então, prontamente o governador afastou-os e afastou o comandante da operação. Agora, o que foi feito no Rio depois do massacre de Jacarezinho? E um massacre feito contra ordens expressas do Supremo Tribunal Federal, que tinha mandado parar esse tipo de ação criminosa. Então, nesse caso, a falta de ética é flagrante. Depois, você tem situações que são de outra ordem. Mas, por exemplo, as manifestações do dia 29 de maio, dos três grandes jornais brasileiros, apenas a Folha deu destaque a elas. O Globo e o Estadão esconderam. E até foi muito curioso, porque o Estadão, depois de ter escondido isso na edição de domingo, colocou no fim da tarde de domingo uma notícia, também sem muito destaque, dizendo que bolsonaristas minimizam os atos da véspera, que era exatamente o que o próprio jornal tinha feito. Quer dizer, o jornal que não é bolsonarista, o Estadão não é bolsonarista, mas tinha feito a mesma coisa. Você tem ética jornalística quando você oculta fatos relevantes? Quando você faz prevalecer uma notícia sobre cidades turísticas, com manchete principal do Estadão, em vez da questão das manifestações? Então, tanto que circulou um meme sobre a capa do Globo, inspirado numa estética da China maoísta, que era um quadro assim de uma família feliz tomando a beira do rio, e o texto era passeio de sol, dia de sol, recomenda passeio com a família, que é Eu coisa que vi. é uma coisa típica de imprensa soviética. Então, você tem uma imprensa que se diz democrata, que se diz anticomunista, que se diz, mas que repete um professor da GV que defendeu o impeachment, que não é absolutamente uma pessoa de esquerda, o professor Marcos Fernandes, que é uma pessoa qualificada, ele, ontem ele comparou o Estadão ao Právida, disse que parecia o antigo jornal soviético. Quer dizer, então, você tem várias falhas éticas que são sérias nisso tudo. Não só as falhas éticas, no sentido, claro que isso não se compara ao assassinato, não se compara à agressão à vereadora do Recife, mas se a missão do jornalismo é informar, se, como diz o New York Times, ele publica todas as notícias são adequadas a imprimir, all the news that are fit to print, se o Figaro, que é o exemplo do Estadão, do grande vínculo francês do Estadão, diz sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur, que é uma frase justamente do Figaro, de Beaumarchais, sem a liberdade de criticar, né, o elogio não vale nada, seria isso? Então, eu acredito que está havendo uma falha no nosso jornalismo, que é também significativa. Renato, eu quero concluir explorando um pouco o paradoxo desse momento, né, que são os motivos também de otimismo, que você citou na sua primeira fala. Né? Quer dizer, esse fundo do poço, esse desastre sanitário, político, ambiental, em algum momento ele vai passar. Aí nós teremos a maior oportunidade da história do mundo e da ciência e da cultura melhorarem a vida das pessoas efetivamente, como ocorre em várias partes do mundo. Né? Quer dizer, a expectativa de vida dobrou, né, nesse último século, fruto da ciência, do avanço da medicina, do avanço tecnológico. A qualidade de vida pode aumentar significativamente. E a área do conhecimento nunca
nunca esteve tão preparada para melhorar o mundo como agora, né? As vidas foram salvas graças à vacina, às pesquisas científicas, né? Então, pela primeira vez na história do mundo contemporâneo, nós podemos chegar no que você já vi você se referir a uma espécie de utopia viável, né? Onde a sociedade e o conhecimento proporcionem uma melhoria de vida para todos, né? Fortalecendo o conhecimento. Eu queria explorar um pouco essa sua visão de como é que nós podemos vislumbrar essa chamada utopia viável, Renato. Só começando, você falou de um século atrás, faz um século houve a gripe espanhola, que matou entre 3% e 5% da população mundial. Embora no Brasil, aparentemente, ela tenha afetado muito pouca gente, porque o mundo não estava tão conectado quanto hoje. 3 a 5% da população mundial quer dizer que o mínimo que uma volta de uma pandemia como a gripe espanhola teria causado não fosse a ciência que temos hoje, seria 240 milhões de mortos no mundo de hoje. Nós tivemos até agora 13,5 milhões. Então, é horrível 13,5 milhões, mas 240 milhões seria umas 80 vezes isso, assim, arredondando. Até porque pode ter sido mais do que 13%. Pode ter sido 5%, teriam sido 400 milhões. Então, isso é fruto da ciência. A ciência aumentou a produtividade, a ciência aumentou a qualidade do que se faz, a ciência permite hoje que o inglês respire um ar que preste, a ciência está desenvolvendo formas de produção industrial que são muito menos agressivas ao meio ambiente, a ciência está trabalhando para fazer do mundo um planeta sustentável. Existe um relógio da sustentabilidade que calcula em que dia do ano terminam os recursos que aquele ano gerou naturalmente, geralmente em agosto. Geralmente pelo dia 10 de agosto que o planeta esgota aqueles recursos daquele ano, ou seja, nós estamos, como se diria em economia, nós estamos comendo não os juros, mas o principal, nós estamos devorando a nossa própria vida, nós estamos serrando o galho em que estamos sentados. No ano passado, talvez por causa da pandemia, foram 20 dias mais. Terminou o relógio não no dia 10, mas no dia 30 de agosto. Então, mas nós temos que fazer que o relógio dure, quer dizer, que nós não estejamos destruindo a natureza o tempo todo. Há muitas coisas para isso. Só, por exemplo, no caso da experiência caseira, por exemplo. Quando você recicla o lixo e quando você tem uma composteira, onde você coloca uma casca de fruta, pó de café, saquinho de chá, verduras que não consumiu, você reduz extraordinariamente o lixo que você está fazendo e você produz adubo de excelente qualidade. Então, você tem muitas práticas, desde as práticas individuais, que estão ao meu alcance, ao seu alcance, baratas, algumas de custo zero, até temos práticas que exigem medidas políticas muito mais amplas, etc., mas tornou-se possível a gente ter uma sociedade mais justa. Uma coisa também que é importante frisar é o seguinte: existem questões que são mal colocadas. É muito comum colocar a questão do aumento do número de anos de trabalho necessário por causa da aposentadoria. Então, como aumentou a expectativa de vida, então você precisa de mais anos para trabalhar, para aposentar. Isso parece muito razoável, não fosse o fato de que você tem um desemprego grande. Então, tenta-se enfrentar as questões em separado. Você tem um desemprego grande e não sabe o que vai fazer com os desempregados, que, em princípio, não terão direito à aposentadoria, porque não foram empregados. Então, você vai ter que ter políticas ou vai ter que deixar as pessoas morrerem de fome, ou então você vai ter que ter caridade privada, ou ainda vai ter que ter benefícios de prestação continuada e outras coisas que não seriam necessárias se as pessoas tivessem trabalho. Eu penso sempre uma regra de 3 que permitisse que muito mais gente tivesse trabalho, resolveria ao mesmo tempo o problema do desemprego e o problema da aposentadoria. Mas aí não seria necessário tanto tempo, talvez, para se aposentar. Outra questão, primeiro emprego. Fala-se muito para o primeiro emprego, para convencer os empresários a contratar, você reduzir os encargos sociais.
Ora, são os encargos sociais que sustentam a Previdência Social. Então, o que eu quero dizer é, o sistema atual é um sistema todo contraditório. Ele fala em fortalecer a Previdência Social e ele dispensa de contribuir para a Previdência Social o jovem no primeiro emprego, portanto, patrão no primeiro emprego. Então, a pessoa não está fazendo jus à aposentadoria. Ele deixa uma parte grande sem emprego e sem ter produtividade. Nós temos o fato de que uma parte enorme da população brasileira, 2/3 a 3/4, não tem direitos, não tem acesso à educação de boa qualidade, à saúde de boa qualidade, à comida de boa qualidade, o que faz que as pessoas não possam realizar suas potencialidades. Basta você ver o que as políticas de acesso, de ação afirmativa, para acesso de estudantes, escolas públicas, à universidade pública, proporcionaram, basta ver isso para você notar quantos talentos se revelaram. Quer dizer, volta e meia fica sabendo de alguém que se destacou em tal ou qual área profissional, e é uma pessoa que, não fosse isso, estaria fadada a uma vida talvez miserável, para usar as palavras do Thomas Hobbes, curta, sórdida, pobre e brutal, sabe? Então, nós temos hoje os instrumentos todos para isso. O que falta? Inteligência. Falta sair dessa conversa em memória, porque nós temos uma conversa que é essa conversa, a única questão. Veja, por exemplo, questão dos anos de trabalho. Até 1980 e pouco, a reivindicação dos movimentos trabalhistas era reduzir horas de trabalho por semana. Mitterrand foi o último estadista a tentar fazer isso, baixar de 40 para 35 horas por semana o trabalho na França. Não deu certo, mas uma parte ele conseguiu, reduziu algumas horas de trabalho, sim. A partir da queda do Muro de Berlim, desaparece a redução das horas de trabalho e aparece o aumento dos anos de trabalho em nome da aposentadoria. Calcular em anos ou calcular em horas dá no mesmo resultado. Simplesmente, é como se calcular em pés ou em metros, em jardas ou em milhas. Sabe, tanto faz. O fato é o seguinte, fugiu-se da questão de que o aumento da produtividade permite que menos gente faça trabalho por mais gente, e, portanto, você não precisa mais de tanta gente trabalhando tanto tempo, fugiu-se dessa questão. Por que se fugiu dessa questão? Se isso é por interesse do capitalismo, ou se isso é por falta de capacidade de pensar fora da caixa, eu não sei. Eu, às vezes, penso que é muito mais falta de atrevimento intelectual, falta de coragem intelectual do que por interesse até, porque o sistema atual ele é extremamente disfuncional. Quer dizer, quem vive bem numa sociedade de grande desemprego, de grande exclusão social? Ninguém vive bem. Quer dizer, o Brasil é um país que, para não enfrentar a sua desigualdade social, trancou os ricos em condomínios e foi investir em segurança pública, com todos os problemas que isso traz também, inclusive com um fortalecimento da prepotência policial. Então, nós temos que enfrentar tudo isso junto, Carlos. Eu acho que isso não é fácil, não é simples, mas é viável. É o que eu chamo de utopia viável. Professor Renato Janine Ribeiro, muito obrigado por conversar com jornalistas online. O nosso objetivo desse coletivo de jornalistas é exatamente esse, é pensar o Brasil e o que poderemos ser. E eu agradeço demais a sua contribuição. Gostei muito, muito obrigado, Renato, pela sua gentileza e pelo seu pensamento aqui. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado, jornalistas online, e desejo muito sucesso nesse empreendimento que coloca tanto oxigênio na comunicação e na informação, que tem que ser de qualidade, né, Carlos? Tem que ser. Obrigado. Muito obrigado, Renato.